O marxismo fornecia uma leitura abrangente de toda a história da humanidade, apreendia a totalidade da realidade social e buscava uma transformação revolucionária a nível planetário. Então, nesse sentido, o marxismo é um produto característico da modernidade. Olha, toda a história da humanidade e totalidade da realidade social é muita coisa. É muita coisa. Você tá entendendo? Eu sinto muito, tá? Eu sei que muitas pessoas, inclusive eu, gostam bastante do canal Filosofia Vermelha, do professor Glauber Ataíde. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, pelo contrário, tenho muito apreço pela pessoa, pelo conteúdo de excelente qualidade que costuma publicar, mas esse vídeo sobre pós-modernidade e relativismo, ele tá cheio de erros, ele tá repleto de erros. Eu apresento aqui talvez o maior erro, talvez o maior exagero, que ao meu ver, leva o marxismo por uma direção que ele não deveria estar indo. O fato de terem marxistas aplaudindo e adorando esse vídeo, adorando o conteúdo desse vídeo, que é um vídeo cheio de espantalhos, tá? Eu não posso deixar passar isso, eu não posso não falar pra vocês e não mostrar pra vocês como é um vídeo cheio de espantalhos e cheio de erros crassos, tá? Cheio de erros crassos. Então, assim, a gente precisa fazer uma análise, né, pelo menos dos pontos centrais que o Glauber aponta aqui no vídeo, só pra lembrar que quem tá participando, né, quem tá acompanhando treta aí de vários vídeos de pessoas falando de pós-modernidade, etc. O Glauber, ele deixa claro nos comentários, porque algumas pessoas comentaram, né, até você entrou nessa treta, etc. Ele deixa claro que ele não sabia o que estava acontecendo, tá? Foi coincidência que ele lançou um vídeo sobre relativismo e pós-modernidade no momento em que várias pessoas estavam lançando vídeo sobre esse tema. Então ele meio que não faz parte da treta, não quer fazer parte da treta, e tudo bem, né? Mas eu acho que é meu direito, enquanto alguém que se intitula marxista e pós-moderno, eu acho que é meu direito fazer um vídeo resposta. Eu demorei pra fazer, como comentei em outro vídeo, como comentei em post também, porque eu tava com a minha avó na UTI, tá? Então ela finalmente saiu da UTI, tá bem agora, tô muito feliz de poder voltar, né? Conseguir publicar um vídeo nesse tempo em que ela tava na UTI, e ainda foi um vídeo assim, bem rápido, bem fácil assim, né? Só pra deixar o canal um pouquinho movimentado, mas agora pretendo voltar, né? Me retomar minha rotina e uma série de coisas, porque eu dormi várias noites na UTI e foi bastante cansativo. Então eu queria falar um pouco, tá? Falar um pouco sobre pós-modernismo, sobre marxismo, sobre o que está sendo falado, né, no vídeo do Glauber e por que tem vários problemas. O Glauber começa: será que existem valores absolutos e universais nos campos da ciência, da ética ou da estética? Ou será que tudo se resume a questão de gosto, preferências pessoais e construções sociais? Você consegue entender que aqui ele já abre o vídeo dele com o que a gente pode chamar de falácia do falso dilema ou da falsa dicotomia, que significa, né, você traz A ou B e você convida a pessoa: será que é isso ou será que é aquilo? Como se fossem as duas opções possíveis. Como se você tivesse que defender valores absolutos e universais, olha o linguajar, né, absolutos e universais, em que campos? No campo da ética, da estética e da ciência. Ironicamente, esses valores absolutos e universais não são apresentados no vídeo. Ele não vai fornecer para você uma maneira, né, um método para mostrar quais são, por exemplo, os valores absolutos e universais da estética. Eu, como pós-moderno, inclusive, considero isso como uma ferramenta de dominação, tá? A gente usa, inclusive, padrões de beleza, padrões estéticos, etc., como maneira de dominar. Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail, que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. Então a gente cria uma série de categorias de feiuras que servem como exclusão, a gente cria valores estéticos que não são, né, só visuais, mas auditivos, por exemplo, para excluir certo tipo de música e para exaltar certo tipo de música, né? Então, nossa, a música clássica, erudita, ela é maravilhosa, e daí o funk, o rap é coisa da escória, tá? Então, assim, essa busca por valores universais absolutos é um problema. Colocar aqueles que se contrapõem a esses valores universais absolutos, que na verdade não são apresentados no vídeo, colocar os outros como quem diz que é tudo questão de gosto, preferência pessoal e não existe mais nenhum critério, é um espantalho, né? Que não vê que, na verdade, a gente quer problematizar, a gente quer mostrar como existe poder nessas relações, como o poder, ele
está inserido na construção do que a gente chama, né, de valores universais, etc., na ética, na estética, na ciência, como existe poder, como existe uma história, né? Então, mais pra frente ele vai dizer que o Thomas Kuhn é um pós-moderno, que é uma coisa que está em debate, tá em debate, mas o Thomas Kuhn, ele mostra como a historicidade da ciência, como uma série de valores pessoais, gostos pessoais das pessoas que estão produzindo ciência vão afetar como a história vai ser contada, como a história vai se desenvolver e como que um paradigma pode superar o outro e como existe dificuldade para um paradigma superar o outro, que não são apenas dificuldades científicas, são dificuldades baseadas na personalidade dos indivíduos que estão ali envolvidos. E daí ele continua com o espantalho, né? Se toda afirmação não passa de mera opinião, não há mais discussão que faça sentido. Diante da impossibilidade de afirmar como o mundo realmente é, o que resta são apenas tentativas de convencer o outro a uma determinada linha de ação ou pensamento segundo o prazer ou interesse. Eu acho que a gente precisaria pensar, né, qual que é a nossa metodologia, né, para esses vários temas que a gente discorda, porque tem isso, tá? Existem os temas que a gente meio que não discorda enquanto humanidade, enquanto seres humanos, então a gente nem tá discutindo. Quando a gente vai falar, né, de opinião ou de verdade ou uma série de coisas, a gente tá naquilo que a gente discorda e existe, né, uma tentativa de muitas pessoas de apresentar as suas opiniões como verdades. E daí muitas vezes elas não fornecem critérios, elas não fornecem esses critérios absolutos, né, que alegam existir, mas nunca são realmente fornecidos de maneira absoluta. Parece que o Glauber nega que a gente pode ver historicamente e antropologicamente como os valores, né, estéticos, morais, até científicos, como eles variam de sociedade para sociedade. Você tá entendendo? Tipo, tá, cadê a história? Cadê a antropologia? E cadê isso sendo levado em consideração? E mostrar que, na verdade, não é de maneira absoluta, não é num relativismo absoluto nem nada. A gente consegue ver historicamente, a gente consegue ver antropologicamente esse tipo de relativismo, que não é um relativismo absoluto. Já vai chegar lá. E daí o Glauber continua. Fomos habituados à ideia de que não existem valores universais e objetivos. A pós-modernidade é um período de crise do universal e essa tendência faz parte de todos os campos do conhecimento, mas não sem grandes tensões e inconsistências. Essa desconfiança generalizada de todas as instituições, inclusive das ciências e da política, é parte da chamada pós-modernidade. Eu queria ressaltar que essa desconfiança, né, da política e da ciência, né, ela é muito marxista, né? Ela é muito marxista, anarquista também, mas enfim, a gente precisa entender que são os marxistas que estão dizendo que toda a ciência econômica, né, a economia política vigente, dominante no mundo, é uma pseudociência. Pior ainda, a visão marxista da política. A visão marxista da política também está desconfiando fortemente das instituições políticas liberais que foram construídas. Então, quando eu digo que o marxismo ele já é uma ponte para o pós-modernismo, é por isso, é porque o marxismo já começa a ver poder onde não estavam sendo apresentadas relações de poder, né? A burguesia, ela tende a apresentar os seus próprios valores como universais e absolutos. Isso está em Engels, inclusive, ele vai falar isso no Anti-Düring, né? Os revolucionários burgueses achavam que falavam pela razão, achavam que representavam a razão, quando no final das contas o que a gente entende é que eles estavam falando pela razão burguesa. Então, olha só, a gente já está falando, né, da existência, não da existência de uma razão pura, como em Kant, que também é o moderno, mas no marxismo a gente já está falando da existência de uma razão burguesa, a existência de uma ciência burguesa, que é a economia que a gente vê hoje, que é cheia de problemas, cheia de erros, cheia de falsificações, justamente porque ela entende que se ela começar a se apresentar, eu falo em nome do absoluto, em nome do universal, em nome do natural, entende como isso é um mecanismo de poder que a própria burguesia começa a usar para ludibriar as pessoas? Então, quando o Glauber coloca-se desse lado, né, dos valores universais absoluto, eu vejo certo tipo de contradição e certo tipo de incompreensão do marxismo. Mas eu queria saber quais são esses valores universais absolutos e se eles são tão universais absolutos, por que a gente luta tanto contra eles, por que a gente tem tanta discordância, né? É engraçado como há mais de 20 anos eu vejo as pessoas falando, por exemplo, de valores universais, objetivos, absolutos e uma série de coisas,
E sempre que eu os questiono, né, sempre que eu começo a conversar e tentar entender, essas pessoas elas não têm um método, elas não têm uma lista de quais são esses valores, né, se são os 10 mandamentos ou alguma coisa, né, para os cristãos faz sentido no cristianismo falar disso porque, né, Deus foi lá e deu esses valores, então assim, para o cristianismo faz sentido. Agora, para o materialismo histórico, eu vejo que não faz sentido, tá? Não faz sentido falar nesses valores universais e absolutos. Eu acho que é uma má leitura do marxismo. Eu sequer entendo, vou falar isso de maneira retórica, eu sequer entendo o que seria dizer de um valor que ele é objetivo. Ele está lá no mundo das ideias do Platão, é isso, existe o justo, objetivamente fora da realidade, fora da realidade imanente de nós seres construídos, né, pela evolução das espécies, pela adaptação das espécies, que em algum momento, né, criamos uma série de ferramentas corporais e idealistas, né, nossas ideias, né, e a partir dessas ferramentas, a partir do fato de que a gente desenvolve para sobreviver melhor, a gente desenvolve coisas como empatia, etc., a gente começa a criar uma série de valores, tá? Então eles são imanentes a nós, eles não são objetivos, eles não são externos, tá? Eu não consigo nem imaginar como é que você consegue conciliar a ideia de valores objetivos, de valores externos a nós, com a teoria de Darwin. Eu acho, inclusive, que isso é negacionismo científico. E outra, né, parece, né, esse marxismo que eu vou chamar de ingênuo, ele apresenta, então, essa ideia das universalidades, do absolutismo, né, do absoluto, como algo bom, né? A gente quer emancipar a humanidade através disso. O pós-moderno desconfia, sim. O pós-moderno acha que, né, é em nome desses valores absolutos que se matou, se genocidou, se colonizou, escravizou e mais um monte de atrocidades, que foi a modernidade que criou isso, né? A modernidade usa esse absoluto para legitimar. Quem são os absolutos? Os absolutos são os europeus. Eles ditam de cima o que são os valores absolutos. Os estadunidenses, por exemplo, né, na sua independência, ditaram de cima que todos são iguais, é uma verdade evidente. O que eles fizeram? Eles tinham escravos, eles continuaram escravizando, eles fizeram genocídio indígena, mas tudo isso em nome daqueles que são universais, daqueles que têm os valores universais, daqueles que acreditam na objetividade dos valores. E por ter a objetividade dos valores, eu legitimo o quê? Eu legitimo o genocídio indígena, né? São os gregos versus os bárbaros, são os civilizados versus os selvagens. Então os civilizados são aqueles portadores de valores universais e absolutos e objetivos, e por isso eles têm o direito, então, de colonizar, de matar e de fazer o que quer que seja. Por isso a gente desconfia, sim, nós pós-modernos desconfiamos muito, mas muito dessa postura moderna que tenta universalizar e absolutizar as coisas, mas a gente também consegue ver no marxismo como esse momento inicial de desconfiança que vai construir todo um aparato muito importante. Então, para quem ainda tem dificuldade de conciliar marxismo e pós-modernismo, eu tô dando várias deixas aqui, tá? Vamos seguir, então. O Glauber vai dizer: a modernidade pode ser caracterizada como a época de valorização de certas noções: verdade, razão, objetividade, fé no progresso científico e emancipação universal. Esse foi o período do pensamento europeu surgido da Renascença, mais ou menos dos séculos XIV ao XVII, e cristalizado no Iluminismo, mais ou menos do século XVII a XIX. Alguns dos principais representantes são Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Leibniz, Kant, Hegel e Marx e vários outros. É a época das grandes narrativas, dos quais o marxismo é uma das principais. Isso tudo tá correto, né? Isso tudo tá correto, isso tudo você vai achar em qualquer manual. Inclusive, eu acho que esse vídeo do Glauber, ele tem tantos problemas porque ele retirou o conteúdo desses manuais modernos que são simplistas, tá? Então, eles não vão errar, né, na periodicização, etc. Mas eles vão te induzir uma visão moderna e uma visão burguesa, tá? Olha só, a modernidade encontra seu ápice, encontra a sua consciência, encontra a sua razão de ser na Europa. Os pós-modernos são predominantemente decolonialistas. Eles veem como problema, não que a Europa seja algo a ser descartado, tudo que foi produzido lá, mas a ideia é fazer uma superação, eu diria, inclusive dialética, do meu ponto de vista. É fazer uma superação dialética da Europa e, inclusive, de todos esses autores citados, tá? Que, diga-se de passagem, né, a maior parte deles está lá do lado representando os valores ideais burgueses. O marxismo já está se colocando contra. O marxismo, né, ainda é moderno.
o Glauber não comenta o anarquismo, até porque os manuais de filosofia tendem a ignorar o anarquismo, mas assim, pegar, né, o marxismo e o anarquismo, eles já estão se colocando contra, né? Eles já estão contra todo o sistema socioeconômico da modernidade. O próprio nome do meu canal, né, Iluminismo Pós-Moderno, é isso, é uma crítica pós-moderna ao iluminismo, né? A pós-modernidade que vai iluminar o iluminismo, né? Uma zoeira que eu pensei há 5 anos atrás e resolvi colocar como nome do canal. Mas é isso, é mostrar que vocês, europeus, que se apresentam como portadores de valores universais, absolutos, objetivos e sentem-se no direito, né, de iluminar os outros, iluminar a humanidade, iluminar os selvagens, os indígenas, os não civilizados, os bárbaros, são vocês que precisam ser iluminados porque vocês são a nação mais genocida e violenta que a humanidade já conheceu e vocês estão literalmente destruindo o planeta. A pós-modernidade, ela é decolonialista e ela também quer superar o sistema socioeconômico da modernidade, que é o capitalismo. E daí, né, quando o Glauber fala, né, que o marxismo apreende a totalidade da realidade social, faz uma leitura abrangente de toda a história da humanidade, sendo que não faz, tá? Isso não está acontecendo no marxismo. Eu sinto que, né, os marxistas, inclusive, estão deixando o pós-moderno fazer o trabalho sujo, né, de criticar alguém inteligente, é um gentleman, que é o Glauber, né, que é uma pessoa super educada, e daí fala esse tipo de coisa e ninguém vai lá e critica, né? E daí a gente impede que o marxismo siga adiante, né, inclusive fazendo uma superação dialética da própria modernidade, que é o que para mim é o objetivo do marxismo, uma superação dialética da modernidade e que o pós-modernismo se encontra e deveria caminhar lado a lado, inclusive ter uma fusão. Se eu preciso, tá? Se eu preciso, você que se diz marxista, me responda isso. Se eu preciso aceitar que o marxismo explica a totalidade da realidade social, então realmente o Jones Manuel tá certo, eu não tenho como ser marxista e pós-moderno, mas eu vejo que o marxismo é a ferramenta que dá esse impulso e que dá todo um chão bastante sólido, bastante interessante para a gente tratar da realidade social, tá? E continuar construindo ferramentas. Inclusive, essa concepção, né, que eu tenho do marxismo enquanto ciência, eu vou falar isso em outro vídeo porque não tem como me aprofundar muito, mas é uma concepção baseada em Thomas Kuhn, né? Você cria ferramentas, você cria modelos, paradigmas que seja, para lidar com o mundo, né? Você não está tanto almejando uma verdade eterna das estrelas, do mundo das ideias platônicas, etc. Você está criando ferramentas para lidar com o mundo. A ciência, ela cria ferramentas, ela cria paradigmas e trabalha em cima deles, ainda que ele tenha, por exemplo, anomalias e problemas, tá? Mas é trabalhar em cima deles. Se alguma ciência explicasse alguma totalidade, ela deixaria de existir. Você está entendendo? É condição ontológica da ciência que ela não explique tudo, que ela não explique a totalidade, porque ela passaria a deixar de existir, porque se ela já explicou tudo, ela acaba. Daí o Glauber vai dizer, na década de 70, a atmosfera na França era de um anticomunismo e o próprio Foucault rompe com o marxismo em sua obra Em Defesa da Sociedade, de 1976. Para Foucault, a filosofia não deveria ser normativa, mas apenas analítica. Para ele, era necessário abandonar a ideia de revolução em favor das chamadas lutas marginais. Essas características de Foucault explicam diversos movimentos sociais de inspiração pós-moderna. O foco é o de pequenas lutas sociais identitárias, abandonando toda a ideia de revolução e colocando no lugar pequenas transformações sociais. Não por acaso o tema da cidade era comum nesses movimentos. Eu já falei bastante dessa questão da revolução no vídeo que eu fiz em resposta ao Jones Manuel, e farei outro, inclusive, porque nos comentários ele respondeu e eu, né, eu tenho material para trabalhar e produzir um outro vídeo, e eu sei que, né, muitas pessoas têm interesse, né, em entender esse diálogo, esse possível diálogo entre pós-modernismo e marxismo, mas o Foucault não é alguém que nega a revolução. O Foucault ele é alguém que vê que o intelectual ele tem um papel muito específico na revolução e que é mais analítico do que normativo, mas não é porque não pode existir normatividade, tá? É porque a normatividade ela tem que residir no povo. É o povo que precisa querer a revolução, é a classe trabalhadora que vai fazer a revolução. O intelectual ele tem o seu papel, mas o papel do intelectual não é ser o guia e a consciência universal dos revolucionários. Então ele faz uma crítica a isso, né? Não quer dizer que a intelectualidade
intelectualidade produzida por ele não vai ser utilizada, pelo contrário, tá? Ele vai dizer que a ideia é essa, é criar intelectualidades, produções intelectuais que vão servir, então, de ferramenta para quem vai fazer a revolução. E daí, se o intelectual, enquanto indivíduo, fizer parte da revolução, tudo bem. Foucault era um intelectual e Foucault era um militante. Foucault militou a vida inteira, Foucault participou de vários movimentos, várias questões importantes na França. Inclusive, Foucault ficou quase 3 anos no Partido Comunista, tá? Ele sai de lá, segundo o Althusser, ele sai de lá porque ele sofre homofobia, porque os marxistas daquela época, do Partido Comunista francês, consideravam a homossexualidade um vício burguês. Infelizmente, ainda é muito comum os marxistas continuarem acusando tudo de isso aí é muito burguês, isso é muito burguês, né? Então, tinha isso, tá? Segundo o Althusser, ele sai por causa da homofobia dos marxistas da época, mas segundo o próprio Foucault, ele sai por todo um rolê de Stalin lá, da morte de Stalin, daí o Partido Comunista mentiu pra eles eram jovens, né? Foi entre 50 e 53, se eu não me engano, que Foucault ficou no Partido Comunista. Então, assim, o próprio Foucault não apresenta ter saído do Partido Comunista por causa da homofobia, mas por divergências acerca de Stalin. Ele até fala que naquela época ele queria ser um comunista nietzschiano e fala que aquilo era meio bobo, assim, ele fala isso numa entrevista, né? Mas ele tinha a pretensão de ser um comunista nietzschiano e eu não acho nada bobo, tá? Eu não acho nada bobo. Eu só prefiro dizer que eu sou um comunista Foucaultiano porque eu acho que o Foucault, ele traz algo, ele pega Nietzsche, ele é um nietzschiano, mas ele já é, né, uma modificação em Nietzsche que eu acho muito mais interessante. Independente de hierarquizar autor, quem é melhor ou pior, maior ou menor, tá? Ele já tem uma certa absorção de coisas boas em Nietzsche e rejeição das coisas ruins, porque tem muita coisa ruim em Nietzsche, tá? Tem coisa ruim em Foucault também, nenhum autor é perfeito. Então, assim, eu acho que existe um avanço entre Foucault, né, em relação a Nietzsche, e acho que dá pra ser um comunista Foucaultiano, que é o meu caso. Mas eu acho problemático, né, como alguns marxistas gostam, né, de desmerecer lutas identitárias, né, que tem toda uma questão de teoria queer, a questão dos transexuais, a própria questão racial, né, que é vista como identitária hoje em dia. Então, assim, eu também já desmistifiquei isso no vídeo do Jones, né? Não existe esse Foucault que diz que tem que abandonar a revolução e ficar só em pequenas lutas, tá? A Angélica Lovato fala disso, agora o Glauber tá falando disso. Reparem que ninguém está citando o momento em que Foucault fala esse tipo de coisa, porque esse momento não existe. E normalmente, né, pessoas que estão sempre em busca, em nome do lado da verdade, né, dessa verdade absoluta, blá blá blá, faltam com a verdade, né? Isso é um problema. E é esse pensar, né, a partir de falsos dilemas que o Glauber mostra fazer muito, né? Ou isso, né? Ou a gente faz a revolução, ou a gente vai nessas pequenas lutas. Porque, de fato, ficou muito importante para essas pequenas lutas, né? Que é a luta dos movimentos LGBTQIAPN+, antimanicomial, né? Questões sobre as prisões. Ele mesmo fundou um grupo de estudo das prisões, que não são tão pequenas. Você tá entendendo? E a gente só entende o poder, o macro-poder concentrado quando a gente entende as micro-relações de poder. Falando, né, em espantalho, falando em falácia do falso dilema, né, o Glauber vai falar o seguinte: relativismo é a posição básica de que toda afirmação é verdadeira apenas em relação às crenças ou valores de um indivíduo ou de um grupo. Uma afirmação qualquer, como por exemplo, a Terra é redonda, é verdadeira ou se torna verdadeira pelo próprio ato de aceitação de tal proposição. A afirmação de que a Terra é plana era verdadeira para muitas pessoas na antiguidade, mas não para nós hoje. Como podemos conciliar as perspectivas? Repare que ele não definiu nenhum tipo de relativismo, ele não trabalhou com nenhum tipo de relativismo, ele fez um espantalho, né, de um relativismo absoluto, que é basicamente, né, a essência do vídeo é criar um relativismo absoluto, atrelar ele à pós-modernidade e bater nesse espantalho para fazer as pessoas felizes, porque tá na moda, né? Ficou muito na moda agora, muito bonitinho, muito legal ficar batendo em pós-moderno, mas, né, quando não tem pós-moderno presente, quando não tem pós-moderno para mostrar que, né, muitas das alegações são simplesmente falsas, né? Então o pós-moderno trabalha com conceitos de verdade de uma maneira diferente do moderno, mas as coisas que estão sendo ditas ali, elas são falsas mesmo, falsas, erradas. Você não vai ver nenhum autor pós-moderno defendendo que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. Pelo contrário, as pessoas que defendem que a Terra é plana, elas defendem em nome da verdade. Elas acham que existe um complô universal que está escondendo a verdade. É em nome de uma verdade absoluta. São pessoas modernas. Quem defende que a Terra é plana são modernos. Precisa ficar muito claro pra gente não sair falando besteira na internet, tá? São modernos que defendem que a Terra é plana em nome de uma verdade que está sendo escondida.
Porque é isso, né? Uma coisa é debater se existem ou não verdades, que a gente pode fazer esse debate. Estou aberto, né, para influencers marxistas de preferência, né, que tenham canais. Estou aberto para fazer esse debate. A gente pode debater se existe a verdade, mas depois a gente pode debater, então, qual que é a verdade? Qual que é a verdade? E o terraplanista, ele diz que existe a verdade. Nesse debate se existe ou não verdade, ele tem uma concepção, eu diria até forte de verdade, tá? E ele está lutando porque ele acha que ele está sendo ludibriado. Ele acha que o mundo está escondendo, tá? Existe um complô que está escondendo a verdade da gente. Então, é em nome da verdade, é em nome de uma concepção forte, robusta, que não tem nada a ver com o pós-modernismo, que existe o terraplanismo. E daí o Glauber vai pegar esse espantalho que ele está fazendo do relativismo para criar um outro espantalho, que é um espantalho em cima dos sofistas, que a nossa tradição filosófica adora fazer espantalho com sofista, tá? Para quem não quer espantalho com sofista, eu vou recomendar duas obras. O Movimento Sofista, do Cafford, que é uma obra muito interessante que já vai dar uma outra visão sobre o que são os sofistas, e Os Sofistas, do Guthrie, tá? Então, nessas duas obras e várias outras, né, eu também não sou um grande estudioso dos sofistas, a gente já vai começar a ter uma ideia, né, que não coloca aquele espantalho do sofista como relativista em nome dos maravilhosos e magnânimos filósofos que buscavam a verdade, que é um modo de manual de contar a história da filosofia, tá? É um modo terrível, assim. Eu saí da graduação bem angustiado com sofista era xingamento e coisa e tal. Vale lembrar, tá, que em nome dessa verdade, tá, os gregos, então Sócrates, Platão, Aristóteles, especialmente Aristóteles, né, defendem a escravidão. Tá, para Aristóteles, né, tá na política de Aristóteles, a natureza quer que alguns sejam escravos por natureza. Os sofistas não são a favor da escravidão. Os sofistas têm esse relativismo. Não, calma aí, né? Isso são valores sociais, isso são construções sociais. Então tem sim um relativismo nos sofistas, né? O próprio Gorgias, né, no elogio de Helena, eu não vou comentar agora da história de Helena, né, mas tem toda uma questão de misoginia, né, que ela foi raptada na guerra de Troia, né, ele faz o elogio de Helena, ele vai falar, e se Helena não for culpada, né, numa sociedade misógina, né, onde a culpa de tudo é das mulheres, ele vai falar, e se Helena não for culpada? Isso é relativismo, ele está relativizando uma pequena parcela do patriarcado daquela história. Então sim, existe um relativismo, mas não existe esse relativismo, esse espantalho, esse relativismo absoluto que é autorrefutatório, etc. É sentar e ler, né, e ver o que sobrou dos sofistas, né, sobrou pouca coisa, inclusive, infelizmente, né, inclusive muito do que a gente fala dos sofistas estão nos monólogos de Platão, né, então a história da filosofia nos diz que existem diálogos de Platão, não existem diálogos de Platão, existem monólogos de Platão. Platão escreve o que diz o Sócrates, né, Platão escreve o que Sócrates disse, então não era Sócrates, Sócrates nunca escreveu nada, Platão escreve a parte de Sócrates e Platão escreve a parte do sofista, né, do sofista. E daí adivinha, Sócrates ganhava sempre. Então, Platão venceu todos os diálogos que ele teve consigo mesmo. Essa é a concepção substancial de verdade que depois do Renascimento, ao qual o Glauber está defendendo, né, o Renascimento e depois o Iluminismo, né, resgata então esses autores para trabalhar com essas concepções substanciais e absolutistas de verdade. Os sofistas que não tinham escravos, eles eram malditos relativistas sem vergonha. O que nos leva, né, a citar o Glauber de novo, né, em oposição aos relativistas, nós temos os absolutistas, o que ele prefere chamar de objetivistas. Eles preferem afirmar que a verdade não é construída por algum grupo social, mas que ela é descoberta e não varia de pessoa para pessoa. O que torna uma proposição verdadeira ou falsa é a própria realidade, independente se alguém aceita aquilo como verdade ou não. Uma verdade absoluta está em conformidade com as três leis gerais da lógica: a lei da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Eu acho que para falar de lógica, eu queria recomendar a Introdução à Lógica, do meu professor da UFSC, César Mortari, que ele tem um capítulo sobre lógicas não clássicas, tá? Inclusive, também foi professor da UFSC, o Newton da Costa, um dos maiores filósofos brasileiros, que é um dos fundadores da lógica paraconsistente, etc., que mostra que até a questão da lógica é problemática, mas eu não tenho gabarito para fazer um debate sobre lógicas não clássicas. Eu simplesmente não tenho e nunca vou ter. O que eu posso dizer é que eu conheço o professor Mortari, ele não é um pós-moderno, tá? O próprio Newton da Costa, eu fui uma vez numa palestra dele,
dele, não entendi nada, né? Não tenho realmente gabarito para fazer esse debate, mas eles não são pós-modernos, tá? E sim, eles estão, né? Existe a possibilidade de contestar a lógica clássica, existem outras lógicas, é todo um debate que eu simplesmente não posso fazer. Se o Glauber pode, que bom, né? Tomara que ele faça, mas ele não fez isso no vídeo. Mais uma vez, ele apresentou uma visão muito de manual, de lógicas, basicamente, simplesmente para provar o ponto de vista. Vamos ver o que Engels, tá? O que Engels tem a dizer aqui no Anti-Düring. E agora eu vou ser um pouco chato aqui, porque eu vou ler longas passagens de Engels, tá? Porque eu acho muito importante aqui ler o Anti-Düring, ler, né, o que o próprio Engels, então, tá fazendo, né? Que alguém que eu acho que entende um pouco de marxismo, tá falando sobre a questão da verdade, tá? Podemos subdividir todo o campo do conhecimento à maneira tradicional, em 3 grandes seções. A primeira seção abrange todas as ciências que se ocupam com a natureza inanimada e que, em maior ou menor grau, podem receber um tratamento matemático. Matemática, astronomia, mecânica, física, química. Se alguém preferir usar palavras fortes para dizer coisas muito simples, poderá dizer que certos resultados dessas ciências constituem verdades eternas, verdades definitivas de última instância, razão pela qual essas ciências também foram chamadas de exatas. Mas nem remotamente se pode dizer isso de todos os resultados. Ao introduzir as grandezas variáveis e ao estender a sua variabilidade ao infinitamente pequeno e ao infinitamente grande, a matemática, de resto tão puritana, incorreu em pecado. Ela mordeu a maçã do conhecimento, o que lhe descortinou uma carreira de êxitos colossais, mas também de erros. Perdeu-se para sempre o estado virginal da validade absoluta, a possibilidade de demonstrar de modo inconteste tudo o que é matemático, e rompeu o reino das controvérsias, e chegamos ao ponto em que a maioria das pessoas diferencia e integra sem saber o que está fazendo, mas por pura fé, porque até agora o resultado obtido sempre fora correto. A situação da astronomia e da mecânica é ainda pior, e na física, tanto quanto na química, as hipóteses nos rodeiam como um enxame de abelhas. Nem é possível que isso seja diferente. E daí ele segue. Repara como, né, ele fala que tem ali uma série de coisas que enfim, eu nem sei, né, o Glauber não citou, nem sei quem é que está discordando dessas coisas óbvias, mas repara como ele está colocando até as próprias ciências exatas numa coisa de contestação, numa coisa de calma aí, vamos focar, né, nessa atividade científica que está produzindo uma série de coisas e não nessas coisas que todo mundo concorda, mas vamos seguir, vamos seguir. A segunda classe de ciências é aquela que compreende a pesquisa dos organismos vivos. Nesse campo, desdobra-se tal multiplicidade de interrelações e causalidades que não só cada questão resolvida levanta um sem número de novas questões, como também cada questão individual só é resolvida pouco a pouco, mediante uma série de pesquisas que com frequência demanda séculos. Nesse processo, a necessidade de apreensão sistemática das interconexões obriga a cercar as verdades definitivas de última instância a cada passo com um novo plantio pujante de hipóteses. Eu vou pular um pouco aqui e seguir para um parágrafo aqui. Portanto, quem quiser propor verdades realmente autênticas e imutáveis nesse campo, terá de contentar-se com platitudes, tais como todos os seres humanos têm que morrer, todos os mamíferos do sexo feminino possuem glândulas mamárias, etc. Ele nem sequer poderá afirmar que os animais superiores fazem a digestão com o estômago e o intestino e não com a cabeça, porque a atividade neural centralizada na cabeça é necessária para a digestão. Olha só, ele está dizendo então já que nessas ciências biológicas, né, essas verdades eternas são platitudes, né, são verdades que todo mundo sabe e que ninguém está nem discutindo, né? Na verdade, o Engels está se colocando aqui em prol da relatividade, tá? Em prol de um certo tipo de relativismo que não é o relativismo absoluto, porque mais uma vez o relativismo absoluto é um espantalho, tá? É um espantalho, mas aqui a gente tem no Anti-Düring e, ao meu ver, no marxismo, relativismo. A gente tem relativismo. Não é o absoluto, é por isso que muitos marxistas vão refutar o relativismo absoluto para não aceitar que o próprio marxismo é relativista. Mas vamos seguir porque, né, a gente quer falar das ciências humanas, que são o que nos interessam. Ainda pior é a situação das verdades eternas no terceiro grupo, de ciências, as históricas, que investigam o discurso histórico e o resultado atual das condições de vida dos seres humanos
das relações sociais, das formas do direito do Estado, com uma superestrutura ideal composta de filosofia, religião, arte, etc. Vou pular aqui um pedaço. Na história da sociedade, em contrapartida, as repetições dos estados são a exceção e não a regra, desde que ultrapassamos os estados primitivos dos seres humanos, a assim chamada Idade da Pedra. E mesmo que ocorram repetições, elas nunca se dão exatamente nas mesmas circunstâncias. Vou pular aqui para onde eu queria chegar, né? Tanta citação para eu chegar aqui. Nesse campo, portanto, o conhecimento é essencialmente relativo, limitando-se a um vislumbre da interconexão e das consequências de certas formas de sociedade e de Estado, transitórias por natureza e existentes apenas num dado tempo e para certos povos. Portanto, quem aqui sai à caça de verdades definitivas de última instância, de verdades autênticas que jamais mudam, retorna de mãos quase vazias, carregando apenas platitudes e lugares comuns de quinta categoria. Por exemplo, que os seres humanos, de modo geral, não conseguem viver sem trabalho, que até agora eles realmente se subdividiram em dominadores e dominados, que Napoleão morreu no dia 5 de maio de 1821, etc. E agora, minha última citação de Anti-Düring, tá? Eu sei que é chato ficar citando um monte, né? Mas assim, é um vídeo, né, tão forte, né, do Glauber, de uma pessoa tão respeitável, eu acho que merece uma resposta, né, adequada e bastante rigorosa, tá? É curioso depararmos com maior frequência com as supostas verdades eternas, as verdades definitivas de última instância, justamente nesse campo. Fatos como 2 mais 2 são 4, as aves têm bicos ou coisas similares, só são declarados verdades eternas por quem nutre a intenção de deduzir da existência de verdades eternas em geral, que elas existem também no campo da história humana. Ou seja, que existe uma moral eterna, uma justiça eterna, etc., as quais reivindicam validade e alcance semelhante aos das noções e aplicações da matemática. Eu encerro o meu caso. Mentira, não encerro, mas aqui eu provei para vocês, se vocês acreditam em verdade, essas passagens aqui, provei que Engels já tinha refutado o Glauber Ataíde antes dele ter nascido. Essa coisa de trazer a lógica tradicional de Aristóteles, de trazer matemática, ou trazer verdades eternas, blá blá blá, né? É já uma ferramenta de poder, é uma ferramenta retórica, tá? Uma ferramenta retórica para trazer um grau de verdade e depois apresentar outras coisas, como o próprio marxismo, num grau de verdade que nem o marxismo tem, nem o marxismo pressupõe ter, porque tá na passagem que eu citei de Engels. Ouça quantas vezes quiser, ou vá no livro, leia o livro, porque ele é excelente, ele é maravilhoso. Mas se você ainda precisa de provas, agora a gente vai usar a dialética da natureza. Eu prometo que é só uma pequena passagem, tá? Mas a gente vai usar a dialética da natureza de Engels para continuar esse debate, tá? A teoria das leis do pensamento, de modo nenhum, é uma verdade eterna estabelecida de uma vez por todas, como imagina o entendimento filistino quando ouve a palavra lógica. Desde Aristóteles até hoje, a própria lógica formal é um campo de acirrados debates e até hoje, mesmo a dialética só foi investigada mais aprofundadamente por dois pensadores, Aristóteles e Hegel. Mais uma vez, parece que Engels ressuscitou para refutar o Glauber. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu ia falar de outras coisas, eu ia falar da contradição performativa, mas daí vai ser mais uma lambança. Posso falar em outros momentos, né? Não precisa ser tudo num vídeo. Esse é um canal sobre pós-modernismo e um canal que, né, tá querendo desmistificar uma série de coisas do pós-modernismo e tá, né, estou sim, né, me colocando, né, falando, olha, eu quero fazer esse debate. E tô feliz que muitas pessoas estão respondendo, inclusive o Humberto Matos fez um vídeo sobre pós-modernismo e vai ter resposta, vai ter do Jones, vai ter do Humberto, tá? Porque a gente vai trabalhar, inclusive eu gostei bastante, achei bem interessante o do Humberto. Mas assim, eu preciso terminar esse vídeo com uma questão que eu achei bem ruim mesmo, assim, que ele fala, que é a questão da tortura, né? Vamos ver. O relativismo concede que determinados atos horrendos, como a tortura ou o estupro, por exemplo, possa ser teoricamente justificado se uma determinada sociedade o decidir. Em alguns países, por exemplo, situações menos exageradas já existem em nosso mundo globalizado hoje. Em alguns países, por exemplo, a opressão da mulher é um traço cultural com fortes ligações com a religião. O relativismo interdita aqui qualquer discussão mais ampla sobre a universalidade
de certos valores inegociáveis, tais como a dignidade humana. Eu diria que é exatamente o oposto, né? Os sofistas estavam muito mais evoluídos que os filósofos escravagistas na dignidade humana, e eu diria que as pessoas, né, os pós-modernos, os próprios marxistas mais relativistas, como o próprio Marx e Engels, né, eles estão pensando na dignidade humana e eles não estão, né, o Glauber precisa do relativismo absoluto que não está sendo defendido por ninguém para fazer esse espantalho e dizer que, né, estão defendendo tortura, sendo que a tortura, mais uma vez, ela acontece em nome da verdade, ela acontece em nome do absolutismo. Quem mais torturou na história da humanidade foram os europeus, foram os modernos. Ninguém torturou, matou e estuprou tanto quanto os modernos em nome de suas verdades, em nome de seus valores universais, absolutos, objetivos e definitivos. Então, na verdade, o relativismo ele vem aqui para relativizar isso, né? Para relativizar, porque relativizar isso é muito bom. É muito bom porque daí a gente pode falar, olha, talvez a tortura e o estupro não sejam tão legais, tá? É isso que os pós-modernos... Você não vai ver pós-moderno... Do jeito que o Glauber fala, parece que você vai ver pós-moderno defendendo a tortura, defendendo o estupro, e não é o que vai acontecer. Você vai ver modernos defendendo a tortura, como o Jair Bolsonaro, que, né, tem uma concepção muito forte de verdade. Né? O Bolsonaro tem uma concepção muito forte de verdade e ele vai lá e elogia um torturador e é isso, né? É coisa de moderno, essa coisa de defender tortura e estupro. Então é isso, pessoal. Espero que, né, ninguém leve nada pro pessoal. Eu tô fazendo um vídeo assim, tentei ser um pouco mais rigoroso pra defender, né, o meu lado e vou continuar fazendo isso, tá? Doa quem doer, tá? Doa quem doer, não importa o quão legal, o quão inteligente, o quão essa pessoa esteja realmente contribuindo pro debate na internet. Eu realmente acho isso do canal Filosofia Vermelha, do Glauber Ataíde, tá? Não é nada pessoal, às vezes eu me exalto um pouco, né, porque, enfim, realmente, né, a coisa vem do estômago, o debate pra mim vem do estômago, ele é muito importante, ele é muito interessante. Eu espero que tenha ajudado algumas pessoas, né, eu sei que vai gerar aí certo tipo de raiva, de ódio, né, você vai vir aqui falar besteira pra mim no comentário, mas é isso, tá, eu não vou parar por causa disso. Fico triste que tenha demorado tanto pra sair esse vídeo, provavelmente, né, talvez já tenha esfriado a coisa, não vai ter aquele interesse, então quem puder compartilhar, compartilha, ajuda, né, a manter esse debate vivo, porque eu sei que tem muita gente aprendendo muito com isso, inclusive eu, né, até para pesquisar, até para responder, eu aprendo muito, porque eu tenho, né, que botar as minhas melhores forças. Olha o tamanho, né, o canal não tinha vídeos desse tamanho, então assim, eventualmente eu pretendo fazer isso com React Live, porque tá dando muito trabalho realmente, tá? Mas enfim, né, agradeço a oportunidade de estar nesse debate e ter pessoas querendo ouvir. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou. Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.